A ideia hoje é trazer uma revisão sobre HTLV e, basicamente, como eu vou mostrar para vocês, HTLV é algo que não tem tratamento ainda específico. E nós estamos com algumas abordagens, com os dados preliminares, que vão ser apresentados agora, o mês que vem, daqui a um mês e 15 dias, no Congresso Internacional de HTLV, onde a gente mostra as primeiras evidências sugerindo que uma abordagem com antirretrovirais possa ter benefício. Eu vou fazer uma revisão rápida sobre HTLV, porque isso contextualiza basicamente o que nós temos de informações. Bom, como é que a gente faz para entrar o primeiro slide aí? Aqui eu acho que é para quem está aqui fazer o registro de frequência aí pelo celular. Viu? É isso, doutora Adriana? Quem está aí, cheque isso aí para registrar a frequência. Tá bom, então apontem o celular para o QR Code e coloquem aí, porque isso é interessante para a sessão. Bom, então vamos adiante aqui. O HTLV é o vírus linfotrópico de células T humanas. E, basicamente, nós temos 4 tipos identificados. Isso lá na década de 70, um pouco antes do HIV, o primeiro foi identificado, depois o segundo, e mais recentemente o 3 e o 4. Na verdade, o 3 e 4 só é restrito a alguns caçadores lá do camarões, pigmeus, que vivem nas florestas por lá, sem nenhuma repercussão ou impacto clínico discernível até o momento. O 1 e 2 são velhos conhecidos e o 1 especificamente está claramente associado a uma série de doenças que nós vamos detalhar mais adiante. O 2 ele está basicamente meio no limbo. Ele ou protege quando está em infecção com HIV, por exemplo, ou não faz nada. E existem raros espaços casos de neuropatia associada a HTLV2. Então, de modo geral, ele é considerado neutro. E nós temos o HTLV1 como principal vilão, portanto, nessa história. Isso aqui é um dado de epidemiologia. Nós temos de 5 a 10 milhões de pessoas no mundo. Tem outros estudos que mostram de 8 a 20 milhões. São expectativas e estimativas baseadas em dados de prevalência que variam de local para local de acordo com a metodologia. Mas tem muita gente infectada pelo mundo. E, na verdade, nós temos em Salvador dados também conflitantes. 01,74, isso aqui foi um trabalho de Inês Dourado, foi publicado com base em dados do programa Bahia Azul, aquele de saneamento, em estudo de base populacional, que mostrou 1,74 de prevalência. E Galvão encontrou aqui 1,35 em doadores de sangue. Isso é próximo do que, por exemplo, uma revisão que Estela fez dos estudos do dados de banco de sangue nos últimos 10 anos em Salvador, em torno de 1% de prevalência, um pouco menos. E, na verdade, isso vai variar também com população. Num estudo de prevalência nacional que nós fizemos recentemente, estamos concluindo e submetido para publicação, na verdade, nós encontramos uma prevalência média no Brasil de 0,8, variando de 0,3 em gestantes a 1 ponto alguma coisa em tuberculose e HIV, os grupos mais. Na população geral, em torno de 0,6 e 0,7. Isso foi em 6 cidades brasileiras, 5 capitais e mais Dourados, na grande Cuiabá, e na realidade mostra que a prevalência nacional provavelmente vai estar nessa faixa. E nós temos basicamente que a HTLV vai provocar 2 doenças principais, as mais destacadas. A leucemia de célula C do adulto, com uma morbidade e mortalidade extremamente elevada, e a paraparesia espástica tropical ou mielopatia associada ao HTLV. E, de novo, você vai ter prevalência de 2 a 5, de 0,3 a 2, varia muito, depende do local e da metodologia empregada. Mas, provavelmente, em torno de 5% dos pacientes vai desenvolver uma dessas 2 manifestações ao longo de sua vida. E, na verdade, a transmissão do HIV vai acontecer basicamente igual ao do HTLV, igual ao do HIV. Ou seja, via sexual. E aqui há um predomínio homem e mulher, porque acredita-se que o sêmen tem muito mais célula infectada do que o líquido vaginal, por exemplo, além das questões anatômicas. Parenteral, exatamente igual a outras viroses como HIV, hepatite B, por exemplo, e C. E via vertical durante gestação, mas principalmente durante a amamentação.
E a amamentação é esperado que a transmissão aconteça quando ela corra por mais de 6 meses de vida do bebê. Até 3 meses, provavelmente, o risco de transmissão é muito baixo. A partir de 6 meses, esse risco aumenta substancialmente. E há uma dúvida em relação qual a percentual de transmissão intraútero, mas provavelmente de 20%, estimativa do Dr. Aquilé aqui no estudo, um dos poucos estudos nessa área, de 20% a 30% das mulheres pode transmitir para o bebê intraútero, durante a gestação. E ainda tem isso aqui. Esse é um dado meio pitoresco, mas uns anos atrás foi publicado no JID, transmissão do HTLV por mordida, lá na África. Macaquinho infectado mordeu um caçador e, na verdade, ele acabou pegando HTLV. Mas isso é um caso, obviamente, que é só curiosidade. Nós temos, portanto, o HTLV1 responsável pelas principais manifestações. E um dado interessante aqui do HTLV1 é que ele vai usar predominantemente esse receptor HSPG. O HTLV2 e o HTLV1 é trópico por CD4. O HTLV2 é trópico por CD8. E, na verdade, você vai ter uma rara associação com doença neurológica e você vai ter, aqui no meio, um compartilhamento de GLUT1, que é um receptor, e NRP1, que ambos os vírus podem utilizar para entrar na célula. Bom, algumas coisas já bem características e conhecidas do HTLV. Ele é trópico para linfócitos T. O 1 para linfócitos CD4, o 2 para linfócitos CD8. Ambos estimulam imunoproliferação, principalmente devido à produção de IL-2. E, na verdade, o que acontece? O HTLV estimula a produção de IL-2 e estimula também a expressão de receptores de IL-2, que, como sabemos, é uma citocina que promove linfoproliferação. Então, na verdade, você acaba tendo um aumento de células T quando você tem HTLV. E quando o HTLV, através da proteína táxi de um gene chamado HBZ, faz a imortalização da célula, essa linfoproliferação pode ocasionar a leucemia de células T do adulto, que, como dissemos, é uma das manifestações frequentes e graves. Bom, passou aí agora. Então, o HTLV1 vai estar associado à mielopatia, leucemia de células T, ou uma gama de outras manifestações. Uveíte, por exemplo, unilateral, bilateral, dermatite infecciosa, quando ele aumenta o risco de tuberculose e aumenta a gravidade da tuberculose, estrongiloidíase crônica, repetitiva ou disseminada, pode acontecer nesses casos, escabiose grave, esquistossomose, pode modificar a história natural de co-infecções. Com HIV existe uma série de controvérsias, mas nossos dados publicados recentemente mostram que, na realidade, se o paciente trata adequadamente o HIV, neutraliza o efeito ruim do HTLV. Na hepatite C, nós mostramos aqui também que, quando ele vem junto com o HIV, ele acaba minimizando o dano hepático. E o paciente se livra do HCV mais facilmente quando tem HTLV. Provavelmente porque o HTLV promove uma resposta pró-inflamatória extremamente potente, com citocinas em altas quantidades, e isso leva a um ambiente ruim para o HCV permanecer. Para o HBV tem muito pouca coisa, e tem dados conflitantes. Nossos dados aqui, um estudo de prevalência apenas, mostram que pacientes com HBV têm muito mais chance de ter HTLV do que sem o HBV, por exemplo. E você tem ainda outras manifestações que podem acontecer nessa população, incluindo artropatia, miosite e uma série de outras disfunções imunológicas que podem resultar em manifestações clínicas. Então, grosseiramente, nós temos esse aqui. Dermatite infecciosa, ATL 2%, TSP2, portadores assintomáticos 95%. Isso seria, digamos, o quadro clássico. Mas vários estudos, inclusive boa parte deles oriundo do grupo de imunologia aqui, mostram que, na verdade, essa é a ponta do iceberg. Mais embaixo nós temos mais ou menos 50% dos pacientes que apresentam manifestações que podem ser atribuídas ao HTLV e que não constam dessa lista de manifestações clássicas que eles veem. A mielopatia, que é uma das mais conhecidas, porque é a mais evidente do ponto de vista clínico, ela, na verdade, é uma doença neurodegenerativa, progressiva, pode evoluir por décadas. Eu já tive a oportunidade de atender pacientes que chegaram com manifestações iniciais pouco sintomáticas, leves,
e que foi agravando até a cadeira de roda 10, 20 anos depois, por exemplo, e complicações mais graves. Acomete mais o sexo feminino pela transmissão ser via sexual mais efetiva, e esses pacientes também podem apresentar, principalmente nas exacerbações de doença, um quadro neurológico com líquor bem alterado. Na verdade, o que é que leva a essas alterações do HTLV neurológicas? Tem 3 teorias principais. A teoria da toxicidade direta. Você teria células da glia infectadas, os linfócitos CD8 cruzariam a barreira hematocefálica e atacariam essas células infectadas para destruir o vírus. E matariam as células neurológicas, isso levaria a alterações importantes. Teoria da autoimunidade. Você pode ter proteínas do HTLV que mimetizam proteínas do sistema nervoso central dos pacientes. Então, novamente, você teria uma agressão do próprio sistema imune, levando à destruição do tecido neuronal. Você teria a que é a mais aceita, a teoria do dano circundante, o bystander, onde, na verdade, você tem células T infectadas, CD4, que migram para o sistema nervoso central, e células CD8 citotóxicas, que também passam no sistema nervoso central, encontram as células T infectadas, disparam um ataque citotóxico, isso leva a dano neuronal. E a repetição desse processo levaria a mielopatia e alterações do sistema nervoso central, que em última análise geraria a paraparesia espástica. Então aqui um esquema basicamente, você teria que a barreira hematocefálica, linfócitos infectados pelo HTLV migrariam essa barreira, você teria uma resposta imune por células que expressam antígeno do HTLV, expansão de CD8, que iria para o sistema nervoso central e dispararia um ataque baseado em citocinas neurotóxicas para matar a célula. Mata a célula e mata o neurônio que está junto dela. Então, aquele tiro de canhão para matar o rato e derruba a casa e todos os ocupantes vão juntos nessa história. Aqui nós temos, por outro lado, células do sistema nervoso central, isso numa corda de medula, mostrando linfócitos CD4 com proteínas, expressando proteínas do HTLV, o que justificaria aquele ataque direto. Então, se eu tenho células infectadas, são reconhecidas pelo sistema imune como um problema, ataque citotóxico, mata a célula e mata também o tecido neurológico circundante. E, finalmente, aqui nós temos proteínas que são muito parecidas do HTLV com proteínas do sistema nervoso central. E aí você teria aquele mimetismo que levaria a um ataque de autoimunidade também e, portanto, dano neuronal nesses pacientes. Bom, as manifestações clínicas, você tem de subprogressivo da marcha, basicamente, clinicamente, a gente vai paretoespásticos, que vai evoluir para a necessidade de auxílio para andar e, finalmente, cadeira de rodas. Neuropatia periférica é muito comum, alterações esfinterianas, tanto vesicais como anal. Disfunção erétil, o grupo da imunologia mostrou uma associação muito forte entre disfunção erétil e bexiga neurogênica, por exemplo, que está associado ao HTLV. Síndrome Zika, então esses pacientes apresentam um quadro tipo síndrome de Sjögren, com secura de mucosas e de pele, isso é muito importante às vezes, e alterações licóricas, principalmente naqueles processos de exacerbação da inflamação. Na leucemia de células T, você vai ter leucocitose, muitas vezes atingindo 100, 200 mil células, nos casos agudizados, adenopatia, lesões de pele, tumorações, eritema, nódulos, linfócitos anormais, que é quase que patognomônico de HTLV no sangue periférico, hipercalcemia, que muitas vezes mata o paciente. No caso de leucemia com mais de 100 mil células, essa hipercalcemia é a causa principal de morte nesses indivíduos e muitas vezes evolui para falência de múltiplos órgãos e pode apresentar infecções oportunistas durante o processo de tratamento, semelhante àquelas que a gente observa no paciente com HIV. Bom, aqui nós temos, por exemplo, espera aí que eu pulei duas aqui. Aqui é a flower cell. É uma célula que parece, isso aqui não está muito bom, deixa eu apagar aqui que eu acho mais fácil de enxergar esse slide ali. É uma célula que parece uma flor, uma margarida aqui, um núcleo chanfrado com essas. Isto é praticamente prognomônico de infecção por HTLV com manifestações já de ATL iniciais. E aqui a forma papular muito comum nesses pacientes.
muitas vezes formas que parecem uma abrasão ou mesmo uma equimose, que pode muitas vezes passar despercebido, e isso na realidade pode ser uma ATL. E aqui nós temos um quadro clássico de dermatite infecciosa. Crianças que têm essa eczema de repetição, principalmente em couro cabeludo, narinas, perilabial, periocular e áreas de dobras como axilas e região inguinal. Esses processos são repetitivos, você trata e eles voltam, e geralmente são associados à infecção secundária por Staphylococcus streptococcus, além de fungos. Então é muito difícil de... Doutora Aquileia foi uma estudiosa disso aqui, a gente publicou alguns casos juntos, e na verdade a descrição inicial foi em paciente da Jamaica, por Lagrenade. Então no caso do HTLV você tem infecção que pode estar associada à leucemia de células T, dermatite infecciosa, neuropatia, eumintoses, escabiose, que a gente vê basicamente em HIV. Esse negócio não está funcionando muito bem aqui. Aqui apareceu. Uveites, disfunção imune, manifestações reumatológicas. O grupo da imunologia aqui mostrou, por exemplo, eu lembro de uma tese de doutorado que eu participei de um aluno de lá, onde o paciente apresentava, vários pacientes que eles avaliaram, apresentavam manifestações osteoarticulares, características de artrite reumatoide. E às vezes com sorologia positiva, mas que não apresentava os demais critérios para artrite reumatoide, e isso era atribuído ao HTLV. Quando suspeitar da infecção, se tiver clínica dessa sugestivo, se você tiver... Pois aqui deixou de funcionar direito, viu? Áreas endêmicas como a nossa e pacientes com qualquer daqueles riscos que eu falei para infecção. E essa infecção que ainda é uma epidemia invisível, na verdade, porque a maioria das pessoas esquece que tem um bichinho chamado HTLV, inclusive infectologistas. E muitas vezes passa despercebido. Isso aqui eu trouxe como exemplo, quando nós começamos a estudar isso na década de 90, avaliamos pacientes em clínicas neurológicas de Salvador. Pacientes que estavam sendo avaliados por especialistas. 30% deles tinham paraparesia espástica e ninguém tinha pensado nisso. Foi testar para HTLV e nós fizemos uma associação e confirmamos o diagnóstico que estava passando despercebido, mesmo em pacientes acompanhados em centros neurológicos de referência. O diagnóstico é por sorologia, precisa de um teste confirmatório, tem muito falso positivo, imunoblot e PCR, e na verdade aqui é o algoritmo que o Ministério mostra para quem deve ser testado. Aliás, Catarina de Araújo, que é lá do Adolfo Lutz em São Paulo, colocou isso. Manifestações clínicas, mielopatias, doadores, de modo geral, parentes ou pacientes de HTLV, pacientes que tenham infecções transmitidas por via sexual ou por sangue, mulheres grávidas, crianças expostas, quem usa drogas intravenosas, exposição a sangue material biológico ou aqueles com tuberculose ou estrongiloidese. São pacientes que têm que ser testados, porque o risco aí aumenta muito nessas subpopulações. E claro, esses 3 vírus aqui vêm muito frequentemente associados, então a gente tem que testar toda vez que tem uma infecção por eles. A gente tem que tentar discriminar se é 1 ou 2, isso tem valor prognóstico importante. Se você tem manifestações clínicas, no assintomático a gente acompanha anualmente, faz avaliação para ver se está tudo bem. Se tiver quadro clínico, a gente tem que caminhar para alguém que saiba conduzir esses casos e, obviamente, orientar a prevenção da transmissão desses pacientes. Isso aqui foi uma publicação do Lancet Microbe esse ano. Eu tive até a oportunidade de ser o revisor desse artigo. E, na verdade, aqui mostra basicamente, na parte inicial, como a infecção acontece, como o vírus vai assumir o controle da célula, se integrar no genoma e fazer a multiplicação celular, ou por replicação ativa, ou mais, especialmente nesse caso, por clonalidade. Lembra que o vírus produz IL-2 e aumenta a proliferação de linfócitos. Se o linfócito está integrado no genoma celular, quando a célula se divide, o vírus se divide. É um vírus preguiçoso, então ele não quer ter o trabalho de se multiplicar, faz a célula se multiplicar por ele e aí se reproduz. Na fase aguda você vai ter a invasão de linfócitos, a contaminação. Aqui você vai ter, eventualmente, na imunossupressão, o paciente pode apresentar reativação. E na fase crônica você vai ter uma ativação policlonal, que pode resultar, e além a disfunção imune, que pode resultar em manifestações clínicas mais exuberantes.
E um dado importante, nós não temos tratamento específico para infecção. Assintomático, monitoramento, mielopatia, a gente pode precisar de vários apoios para fazer o tratamento desses pacientes. ATL, quimioterapia, e muitas vezes aí já vem a primeira evidência que antirretroviral pode atuar. A quimioterapia hoje, basicamente, ela é associada a um tratamento inicial com interferon e com AZT. Só que o AZT, nesse caso, não entra como antiviral. Ele é ativo contra HTLV, já tem estudos mostrando isso. Mas, na verdade, estudos que o pessoal da Universidade de Miami, o Bill Harrington, por exemplo, fez, mostra que, na realidade, você tem uma desregulação do ciclo celular. E você hiperativa a etapa do NF-κB, que vai promover uma multiplicação celular e imortalização de células. O AZT entra como um competidor nesse sistema, bloqueia a replicação do celular nesse nível, e o interferon faz apoptose, porque essas células imortalizadas tendem a ser neoplásicas no futuro. Então, o interferon ajuda a fazer a apoptose. E depois a quimioterapia. Mas boa parte dos pacientes vão precisar de transplante de medula para, se quiserem ter uma sobrevida mais adiante, sem problema. Então, é um problema que nós não temos ainda como tratar. E a bexiga neurogênica é um outro problema. A neuropatia, nós também não temos armas para controlar a infecção até esse momento. Bom, tem alguns probleminhas quando a gente pensa em usar antirretrovirais no tratamento desse vírus. Como eu falei para vocês, esse vírus se replica por clonalidade. O antiviral vai atuar em enzimas de replicação viral, transcriptase reversa, protease, integrase. Se eu não tenho o vírus multiplicando, teoricamente esses remédios não vão funcionar, porque ele precisa que o vírus esteja se multiplicando. Se o vírus se replica por clonalidade, o antiviral não deve funcionar. Você tem baixos níveis séricos de RNA, por exemplo. Mas, com base em alguns casos específicos, a gente acha que talvez exista picos de replicação viral que podem ser interrompidos com o tratamento, e isso pode ter impacto na replicação, na evolução. Isso aqui é o quadro clássico. Uma célula está infectada, tem o vírus aqui integrado, vai criar esse citoesqueleto combinado contra a célula, e você pode ter um vírus saindo daqui, indo para lá, e fazendo a infecção viral através de RNA. Só como eu disse, a teoria mais vigente é que isso é raro, acontece muito pouco e mais é clonalidade. Eu, na minha humilde visão de clínico, nesses casos, eu acho que existem janelas aí que a gente pode aproveitar. E é por isso que nós vamos tentando, ao longo do tempo, conseguir tratar isso. Nessa publicação do Lancet Microbe, ele coloca algumas possibilidades. Na exposição, tentar fazer PrEP, por exemplo, ou PEP. Ele coloca que aqui você poderia, se o paciente for exposto, você tentar fazer antiviral para bloquear essa. Teoricamente, se é um vírus que tem uma integração, provavelmente não teria muito benefício eu manter no primeiro momento, porque isso levaria à necessidade de tratamento prolongado, já que o vírus vai estar integrado lá. Então, se tratar, não vai resolver o problema dele. Mas ele propõe aqui, na fase crônica, eventualmente, terapias episódicas. O paciente vai ter uma imunossupressão, dá antiviral para ele para evitar. Ou transmissão materno-infantil durante a amamentação. É um artigo interessante porque ele coloca as várias barreiras para testar cada uma dessas hipóteses. Então, fica muito mais no terreno da teoria do que propriamente na prática. Mas, alguns estudos prévios, por exemplo, esse aqui, mostra que você, em macacos, o STLV1 é o equivalente do HTLV em macacos. Eles deram inibidor de transcriptase reversa, e olha o que acontece com a carga viral na maioria dos macaquinhos. Cai bastante. Então, mostrando que, eventualmente, essa abordagem pode ser interessante para se utilizar. Os inibidores da integrase são as drogas mais potentes que nós temos para tratar HTLV na atualidade. E, na verdade, dolutegravir hoje é o padrão de tratamento em boa parte do mundo. E aqui a gente vê que bictegravir, que é o equivalente do dolutegravir, e dolutegravir têm mecanismos de ação muito semelhantes na integrase de retrovírus. E a integrase do HIV e do HTLV são muito parecidas. Então, em tese, e os dados preliminares sugerem isso, essas drogas poderiam ser eficazes no bloqueio da replicação viral via integração. E aqui é um outro estudo que foi mostrado, isso já em 2011, porque raltegravir bloqueava a infecção de PBMC pelo HTLV em células irradiadas, em laboratório. Olha aqui, quem não usou nada é quem usou o raltegravir, por exemplo, e você vê que cai
à medida que a dose aumenta. É uma resposta que, inclusive, é dose dependente. Aqui o número de cópias por 1000 células cai de 8 praticamente para 1 em pacientes dando doses maiores de raltegravir. Raltegravir era um inibidor de integrases de primeira geração. A gente praticamente não usa hoje, mas o dolutegravir de segunda geração é mais potente. E, na verdade, um outro estudo também, esse mais recente, de 2021, mostra que a expressão de RNA, que RNA mensageiro está um equivalente de replicação viral, é diminuída, você vai ter em pacientes com raltegravir. Então, o estudo que eles mostraram que você tinha ao longo do tempo, é um estudo com um número pequeno de participantes, foram acompanhados por 15 meses, mas basicamente o tratamento foram 6 meses apenas, e eles acompanharam depois do tratamento. E, embora tivesse evidência de que ele podia, depois do tratamento, voltar à normalidade, mas aqui claramente você vê que tem uma diferença em pacientes tratados e não tratados. Então, esse estudo mostra que raltegravir pode reduzir a carga proviral e que provavelmente, quando você para, ela volta à normalidade, e obviamente isso é esperado, mas é outra indicação de que esses medicamentos podem ser utilizados com sucesso. Os fabricantes, eu procurei todos dessas drogas, têm muito interesse nessa área. Lembrar que HTLV é doença de pobre. A grande maioria dos pacientes vai estar em países em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem tem lá é HTLV2, que não provoca doença, que é transmitido por compartilhamento de seringa. Europa, só os imigrantes da África. Então, está concentrado no Sul e no Japão, que já tem outra estratégia lá. Então, eu procurei o fabricante do raltegravir logo no início, recusou. Procurei o fabricante do dolutegravir, recusou. Mas, recentemente, nós conseguimos que o Ministério da Saúde nos fornecesse 50 tratamentos de dolutegravir para a gente testar nesses pacientes. E aí, nós achamos que isso poderia ser utilizado, já que você tem uma descrença geral na eficácia e não tem ninguém querendo financiar esse tipo de estudo, a gente resolveu assumir por conta própria. E o que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, Tatiana vai mostrar uma outra estratégia que nós observamos. Se eu tenho aqui em nosso meio mais de 1% dos pacientes, em torno de 4, 5%, com HIV que tem HTLV associado e eles usam antirretroviral, então, de maneira indireta, eu vejo se eles têm carga proviral menor do que os que não usam. E é o que Tatiana vai mostrar daqui a pouco, é uma estratégia que nós utilizamos para driblar essa dificuldade de conseguir medicamento e testar a primeira coisa. E no segundo trabalho, com esses dados que o Ministério, esse medicamento que o Ministério forneceu, é o estudo que Iris vai apresentar uma parte deles, nós testamos, a ideia eram 100 participantes, sendo 70 sintomáticos e 30 assintomáticos. A gente quer ver se modifica os biomarcadores também. E, na verdade, foi um estudo randomizado. Metade dos pacientes foi selecionada para receber vitamina C e, na verdade, metade receberia dolutegravir. Eles foram medidos carga proviral e citocina numa basal, 4 semanas, 24 semanas, 48 semanas. E como a gente tinha muita gente do grupo de vitamina C abandonando o estudo porque queria ser tratado com droga, a gente fez uma emenda e depois de um ano, quem estava em vitamina C passou para usar dolutegravir e isso vai facilitar um pouco as coisas. Então, eu acho que agora eu vou passar inicialmente para a Tatiana, que vai mostrar os dados preliminares que nós temos aqui sobre o efeito do terapia antirretroviral nos pacientes com infecção, e ela vai comparar um pouco em pacientes assintomáticos, ou pacientes só com monoinfecção por HTLV, que obviamente não usaram terapia, e depois Iris vai mostrar os efeitos sobre as manifestações neurológicas nesse grupo de pacientes que participaram do ensaio clínico. Essas duas apresentações, como eu disse no início, foram selecionadas para apresentação oral no Congresso Mundial da HTLV, que vai ser em Londres no início de junho, o que mostra o interesse, na realidade, que todo mundo tem por essa estratégia, já que é uma doença que, como eu disse no início, não tem nenhuma maneira de ser tratada até o momento. Bom dia. Meu nome é Tatiana. Eu sou orientanda de Dr. Brites. Hoje a gente vai apresentar o meu trabalho que a gente está desenvolvendo, cujo título é Uso de TARV, está associada com a redução da carga proviral de HTLV. Tem como colaboradores Dr. Eduardo Neto, Estela Luz, Rafaela Maioral e Célia Pedroso. Bom, aqui eu não vou me prolongar muito, porque o Dr. Brites já falou um pouco, né, sobre o HTLV, mas uma coisa que a gente precisa chamar a atenção é que
Apesar de 10% dessa população, cerca de 10% da população que vive com HTLV, ela vai desenvolver alguma doença relacionada ao vírus, a gente tem que ter em mente que são doenças com mortalidade muito elevadas e que impactam significativamente na qualidade de vida dessa população. Como o Dr. Brits frisou, até o momento não tem tratamento para o HTLV no que tange a cura ou controle da infecção, mas vem crescendo o número de testando os antirretrovirais no HTLV, uma vez que tanto o HIV quanto o HTLV pertencem à mesma família de retrovírus. Então, o objetivo do nosso estudo é avaliar o efeito do uso da TARV sobre a carga proviral em pacientes infectados com HIV e HTLV-1. Ele é um estudo de corte transversal, aconteceu em 2 grandes centros aqui de Salvador que atendem pessoas vivendo com HIV. Um foi o ambulatório de infectologia do Magalhães Neto e o outro foi o CEDAP. A população de estudo era pessoas vivendo com HIV que eram maiores de 18 anos e que tinham o anti-HTLV. Como grupo controle, a gente utilizou pessoas monoinfectadas com HTLV-1 do estudo de dolutegravir, que é o que Iris vai apresentar adiante. Bom, os participantes, eles foram submetidos a realizar uma coleta de sangue. Nessa coleta de sangue seria feito o Western blot para confirmação. Eles sendo HTLV-1, eles eram incluídos no estudo e com isso a gente faria a contagem de carga proviral. E para aqueles que não tinham CD4, CD8 e carga viral do HIV nos últimos 6 meses, a gente também realizava essa análise. Além disso, foi aplicado um questionário sociodemográfico, onde, para evitar o viés de memória, a gente também fez a revisão de prontuário. Essa foi a nossa análise estatística e as variáveis de interesse nossa eram idade, sexo, cor autodeclarada, escolaridade, dados sobre a infecção no que tange a carga proviral do HTLV, CD4, CD8, relação CD4, CD8, a TARV que esse indivíduo estava em uso, o tempo que ele fazia uso dessa TARV e o tempo total de exposição que ele teve ao uso dos antirretrovirais. Além disso, foi feita a revisão do prontuário para ver se os indivíduos tinham alguma doença relacionada ao HTLV. Com isso, foram convidados 57 participantes. Desses, 2 não compareceram para a coleta. 7 tiveram Western blot negativo para o HTLV. 5 tiveram Western blot positivo tanto para HTLV1 quanto para HTLV2. E 2 tiveram Western blot positivo para HTLV2. Com isso, eles foram excluídos do estudo, restando 41 participantes. Aqui, a tabela 1. Como é que aponta? A tabela 1. A tabela 1 mostra os dados descritivos desses participantes. Então, a gente observa que a maioria era do sexo feminino, se autodeclarava pardo, tinha baixa escolaridade. Por baixa escolaridade, entendam que eram pacientes que eram analfabetos ou que tinham ensino fundamental incompleto. Os pacientes que faziam uso de TARV eram 37 dos 41. Os 4 que não faziam uso, 3 tinham recebido recentemente o diagnóstico de HIV e 1 era um controlador de elite. A mediana de tempo de uso de TARV foi de 195 meses e os que faziam uso do dolutegravir, que faziam uso de TARV, 25 usavam dolutegravir e 12 usavam outros esquemas. A mediana da carga proviral dos participantes foi de 105 cópias. A gente fez uma análise para ver se o uso dos inibidores de integrase tinha algum impacto na carga proviral do HTLV em relação a outros esquemas de TARV. E o que a gente observou foi que quem usava inibidor de integrase, ele tinha cerca de uma carga viral 3 vezes menor do que quem usava os outros esquemas. Apesar disso não ter tido significância estatística, a gente já esperava devido ao N pequeno. Bom, aqui eu trago um gráfico de correlação, onde a figura 1, a gente tem um diagrama de dispersão, né? Onde a figura 1 mostra a correlação de idade com a carga proviral dos participantes.
E o que a gente observou é que tinha uma correlação negativa entre a idade do indivíduo e a sua carga proviral. O que é que significa isso? Significa que quanto mais velhos os indivíduos eram, menor era a carga proviral deles. E isso teve um R quadrático de 7,5%. Já na figura 2, a gente avaliou a idade pelo tempo de TARV, e essa teve uma correlação positiva, que significava que quanto mais velho o indivíduo era, mais tempo ele estava exposto à terapia antirretroviral, com um R quadrado de 35,3. Isso nos fez pensar que, já que os indivíduos que eram mais velhos tendiam a ter carga proviral menor e tendiam a usar TARV por mais tempo, talvez a terapia antirretroviral ela esteja aí impactando de alguma forma no controle da carga proviral desses indivíduos. Aí aqui eu trago os resultados dos co-infectados versus os monoinfectados. É o trabalho que o Dr. Brits vai apresentar no Congresso de Londres, onde a gente incluiu 39 pacientes co-infectados HIV e HTLV1, e o grupo controle, que é o grupo da Ultegravir, com 36 monoinfectados com HTLV1. É importante mencionar que esse grupo controle, os dados colhidos sobre esse grupo controle era no D0 da entrada do estudo, então eles não estavam usando nenhuma medicação antirretroviral. Dividimos a população estudada em alta e baixa carga proviral, e para isso a gente usou a mediana da carga proviral, que foi de 175 células. Então, aqueles que tinham elevada carga proviral seriam aqueles que tinham mais de 175 células, e o que tinham baixa carga proviral eram aqueles que tinham igual ou menor que a mediana. E o que a gente observou é que a idade ela foi foi significante estatisticamente. Então, os pacientes mais velhos eles tendiam a ter carga proviral menor. Isso se manteve quando a gente estratificou pelo grupo, né? A gente estratificou em até 49 anos, entre 50 e 59 e maiores de 60. Então, o que a gente observa é que os maiores de 60 tendiam a ter carga proviral menor do que os que tinham até 49 anos. Isso teve significância estatística. Outra variável também que teve correlação foi o CD4. A gente observou que os pacientes com menores taxas de CD4 tendiam a ter carga proviral menor, o que faz total sentido, uma vez que o HTLV1 ele tem tropismo pelos linfócitos TCD4. Gênero também foi uma variável que alcançou significância estatística, onde mulheres tinham carga proviral mais elevada do que os homens, mas é importante também ressaltar que a nossa amostra ela tinha uma população feminina muito maior do que a masculina. Com relação aos inibidores de integrase, a gente identificou também correlação associação, onde os pacientes que faziam uso dos inibidores, eles tendiam a ter carga proviral menor do que aqueles que não faziam uso de inibidores de integrase. Isso se manteve quando a gente estratificou, né, por tempo de uso dos inibidores. Então, quem tinha até 6 meses do uso de inibidor tendia a ter carga proviral alta, enquanto que os que tinham mais de 18 meses tendiam a ter carga proviral mais baixas. O uso da terapia antirretroviral também apresentou significância. Aqueles que não faziam uso ou faziam uso até 5 meses, eles tiveram carga proviral mais elevada do que aqueles que faziam uso por 10 anos ou mais. Adiante eu vou mostrar os gráficos de barra, né, sobre os dados que foi apresentado na tabela, para ficar melhor, mais explicativo, né, melhor de ser visualizado, onde a gente tem que as barras laranjas elas são os pacientes que têm baixa carga proviral, e as barras azuis são as que têm alta carga proviral. Então, o que a gente observa é justamente isso. Quem tinha até 49 anos tendia a ter uma carga proviral maior do que quem tinha mais de 60 anos ou mais, onde a carga proviral tendia a ser menor. Aqui também sobre o uso de qualquer que seja a terapia antirretroviral, né, onde a gente observa que quem não fazia uso ou fazia uso por até 5 meses tendia a ter uma carga proviral mais elevada, enquanto que quem fazia uso de 10 meses ou mais tendia a ter uma carga proviral menor. O mesmo se aplica para os inibidores de integrase, onde a gente vê essa mudança, né, onde os pacientes que tinham menos tempo de uso de inibidores de integrase tinham
uma carga proviral maior, enquanto que, à medida que o tempo passava, né, os que tinham mais de 18 meses, eles tendiam a ter uma carga proviral menor. Então, por fim, a gente fez uma análise dos pacientes que eram virgens de TARV e os que usavam TARV, sendo que os virgens de TARV independiam de ser co-infectados ou monoinfectados. Então, o que a gente observou foi que a mediana dos virgens de TARV foi de 344, enquanto que a mediana dos que usavam os antirretrovirais eram de 59. E isso foi estatisticamente significante com um P de 0,037. Fica bem exemplificado aqui nesse gráfico de barras também, onde a gente tem a barra azul clara sendo os pacientes que faziam uso da TARV e a barra azul escura, aqueles que não faziam uso de TARV, mostrando a mediana de carga proviral muito superior àqueles que faziam uso dos antirretrovirais. Então, esses foram os nossos resultados, né? E agora eu vou falar só um pouquinho sobre o que tem na literatura sobre os antirretrovirais. A gente já tem estudos in vitro mostrando que lamivudina, zidovudina, tenofovir, raltegravir, elvitegravir, bictegravir e dolutegravir, eles são capazes de inibir a replicação viral do HTLV, sendo que tem alguns adenos. Cadê? A lamivudina está aqui bem destacada, inclusive com asterisco, para chamar bastante atenção, porque alguns autores já trazem que o HTLV ele tem resistência à lamivudina. E o outro adendo que eu tenho para fazer é com relação aos inibidores de integrase. Foi testado os 4 inibidores de integrase comercializados para o tratamento de HTLV, e o que observaram é que todos eles têm capacidade para inibir a replicação viral. Entretanto, o raltegravir ele é inferior aos outros 3, ao bictegravir, ao elvitegravir e ao dolutegravir, sendo esses talvez uma melhor escolha para tratamento, para iniciar protocolos tratando seres humanos. Com relação à pesquisa envolvendo seres humanos, a gente tem ainda resultados conflitantes, né, onde Taylor, Bake e Matt, eles não observaram alteração na carga proviral durante os estudos, né? Taylor, ele fez uma avaliação com monoinfectados, foi um estudo controlado por placebo, onde a intervenção usava zidovudina e lamivudina, durou 1 ano esse estudo. Bake fez um corte transversal com 72 participantes co-infectados, 20 eram HTLV1, e 42 eram HTLV2, e Matt fez um com monoinfectado, onde ele observou por 6 meses. Taylor, em 1999, já tinha mostrado em seu estudo que a lamivudina ela era capaz de reduzir a carga proviral do HTLV em 1,1 log da mediana da carga proviral. E, recentemente, Trevinho e Enolce Akahata, eles publicaram estudo com o raltegravir. Trevinho, ele mostrou que houve uma redução ao longo do follow-up, porém, no 6º mês de avaliação, ele tendeu a voltar à linha de base, a carga proviral desses participantes, e aí ele trouxe justamente o que o Dr. Brits falou sobre a expansão clonal. Com isso, a nossa conclusão do artigo é que, apesar dos resultados ainda conflitantes na literatura, o nosso trabalho ele sugere que a TARV ela apresenta impacto sobre a carga proviral, tanto no que tange o uso, quanto no que tange o tempo de exposição à terapia. E, apesar de nosso estudo não ser um estudo que possa inferir causalidade, e com isso nós reiteramos a necessidade de elaboração de estudos com uma robustez metodológica acerca dessa temática. Bom, nós vamos passar imediatamente para a apresentação de Iris, já que senão a gente não vai ter tempo de fechar a sessão dentro do horário. Iris, por favor. Iris é uma doutoranda e uma parte do trabalho dela é justamente sobre o impacto dessa terapia antirretroviral em manifestações neurológicas específicas.
Bom dia, eu sou Iris, o Dr. Brites já me apresentou, né? O Dr. Brites é o meu orientador. Hoje eu vou trazer os resultados da equipe de Dr. Brites, né? Que é sobre a avaliação da eficácia do dolutegravir em pessoas com HTLV-1. É um ensaio clínico aberto, randomizado, que foi desenvolvido nesta instituição. Enquanto a senhora consegue resolver, eu posso começar, né? Tá certo. Prontinho. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse. Falando um pouco sobre o contexto desse estudo, né? O a RAM-TCP é a mielopatia espástica tropical, ou paraparesia espástica tropical, é uma manifestação rara que acontece nos pacientes com HTLV-1. Porém, ela pode progredir em alguns pacientes, 50% dos pacientes podem progredir para uma doença grave e incapacitante. Então, é uma manifestação neurológica com grande repercussão funcional e psicossocial. Até o momento, não temos um tratamento eficaz para a infecção pelo HTLV-1. Alguns estudos mostraram que os inibidores de integrase são capazes de inibir a replicação viral, como Tatiana falou. Porém, aqueles estudos em pacientes em vivo foram feitos com raltegravir, que é o menos eficaz deles. Foi por esse motivo que nós objetivamos avaliar a eficácia do dolutegravir nas manifestações neurológicas dos pacientes com HTLV-1. Falando dos métodos, foi um ensaio clínico piloto aberto, randomizado. Foram incluídos 83 pacientes adultos com HTLV-1. Foram excluídos pacientes com co-infecção pelo HIV, hepatite B, hepatite C, tuberculose, pacientes sem uso de corticosteroides, pacientes com câncer, doença autoimune ou pacientes cadeirantes. Os pacientes foram randomizados para 2 grupos. Um grupo usou dolutegravir 50 mg dia e o outro grupo usou vitamina C 500 mg dia durante 24 semanas. Posteriormente, esses pacientes foram reavaliados. Na linha de base, fizemos uma avaliação dos dados sociodemográficos, clínicos, escalas para avaliação da espasticidade, sensibilidade, dor neuropática e bioimpedância. Depois de 24 semanas, aquelas escalas foram realizadas novamente para controle. Realizamos as análises estatísticas, né, que não vou falar disso neste momento, e no final do estudo tivemos 83 pacientes, 42 usaram dolutegravir e 41 vitamina C. Nessa primeira tabela, podemos observar as características da linha de base, que foram muito semelhantes entre os grupos, com exceção de 2 variáveis. A idade, que os pacientes do grupo de vitamina C tiveram uma idade um pouco maior. Eles foram um pouco mais velhos, 57,6 quando comparados com 52,9 no grupo dolutegravir. E os pacientes no grupo de vitamina C, eles eram um pouco menos escolarizados, 4,9 quando comparados com 21,4%. Falando dos desfechos neurológicos, nós temos o desfecho de espasticidade. Na linha de base, 50% dos pacientes tinham espasticidade de membros inferiores e após 24 semanas de uso de dolutegravir, somente 28,6% dos participantes tinham espasticidade.
Além disso, não tivemos melhora na força muscular em nenhum dos grupos, não tivemos melhora da sensibilidade superficial em nenhum dos grupos, mas tivemos uma melhora da sensibilidade, como chama? Da sensibilidade ao furo, da sensibilidade dolorosa. Na linha de base, 46,3% dos pacientes tinham aquela alteração, e depois de 24 semanas de uso de dolutegravir, somente 23,5% tinham aquela alteração. Em relação à dor neuropática, tanto os pacientes do grupo de dolutegravir quanto de vitamina C melhoraram. Só que o que acontece? Todos esses pacientes, além de receber o medicamento do estudo, eles estavam sendo acompanhados por neurologista da instituição e recebendo os melhores cuidados clínicos. Provavelmente a melhora foi por conta dos cuidados da dor neuropática. Em resumo, os indivíduos do grupo de vitamina C eram algo mais velhos e menos escolarizados. Os pacientes que receberam dolutegravir mostraram melhora na espasticidade dos membros inferiores e na sensibilidade proprioceptiva. Não houve uma melhora motora detectável, porém, na bioimpedância, o grupo de dolutegravir teve um índice de massa muscular maior após 24 semanas. Em conclusão, neste estudo, o dolutegravir na dose de 50 mg dia foi associado à melhora das manifestações neurológicas, sendo aquelas a espasticidade e a sensibilidade após 24 semanas de tratamento. Obrigada. Obrigado a Iris e Tatiana. Se alguém quiser discutir alguma coisa, nós estamos ainda com alguns minutos e podemos aproveitar para refletir um pouco sobre esses dados. Me lembre aí qual foi a associação com estrongiloides intercorales. Acho que você falou alguma coisa no início, mas na hora das recomendações de testagem para HTLV1. E a outra coisa é no trabalho de Iris, porque fez a comparação, lógico que são pareados, porque é uma comparação pós com pré, né? Então, os indivíduos são controle deles mesmos. Mas não seria interessante fazer a comparação entre os grupos, porque está intragrupo ali, né? Entre aqueles que tiveram uso de dolutegravir, aquelas duas inferências entre grupos, porque tinham 2 valores de P ali na coluna. Então tá bom. Estrongiloidíase é classicamente associado a HTLV. A HTLV aumenta o risco em até 5 vezes de estrongiloidíase. Em pacientes, qualquer estrongiloidíase, eu acho que vale a pena testar, porque tem uma preferência especial. O HTLV1 ele tem uma produção de citocinas que desvia tudo para TH1. E isso faz com que as citocinas tipo TH2 e L5, por exemplo, que é importante no controle de helmintose, caia. E aí esses pacientes têm mais chance de HTLV. E nos pacientes co-infectados com HIV, a gente mostrou aqui que o risco é 7 vezes maior do que os mono-infectados, em HIV, por exemplo. Então, na realidade, quando você tem estrongiloides, considerando que somos uma área considerada endêmica, é recomendado que faça o teste, sim. Márcia Sampaio. No passado, a gente observava que os pacientes, como a orientação de início de antirretroviral era com base muitas vezes em CD4, que havia um retardo na indicação do antirretroviral por conta disso. Hoje em dia não existe mais. Mas você falou alguma coisa de que há ou não diferença entre o CD4 dos pacientes co-infectados e os monoinfectados? Bom, esse é um ponto claro que na literatura, o CD4 em pacientes co-infectados é artificialmente elevado. E no estudo que a gente publicou em 97, eu acho, aliás, depois disso, foi mais recente, 2007, numa coorte nossa aqui, uma das razões que explicava a mortalidade maior no grupo de co-infectados era justamente que o paciente morria de AIDS. Mas ele tinha o CD4 bom e o médico achava que ele estava bem e não tratava. Quando a gente usava o CD4 como o disparo do tratamento. Hoje em dia não existe mais isso, mas no passado provavelmente isso explicou boa parte da diferença de mortalidade entre mono e co-infectados.
Então, mas isso é reconhecido. Os pacientes com HTLV têm um CD4 artificialmente aumentado em relação ao HIV. Mas nos pacientes sintomáticos, principalmente, nos pacientes assintomáticos com controle da infecção, aparentemente isso não se expressa de uma maneira muito tão clara quanto naqueles sintomáticos. E a gente viu isso para criança e para adultos. As curvas de mortalidade são bem diferentes e os CD4 eram bem diferentes. Os pacientes que morriam com CD4 alto. E eles tinham AIDS, mas não eram reconhecidos como tal, porque o CD4 estava acima do que o esperado. Eles estão evoluindo bem e nesse estudo que a gente fez aí, foi publicado 2 ou 3 anos atrás, na verdade havia uma clara, quando você pegava pacientes, e foi talvez o maior estudo com infectados, a gente pegou 150 pacientes e comparou com 150 monoinfectados. Nos pacientes com carga viral indetectável, a sobrevida era parecida entre os grupos. Nos pacientes com carga viral detectável, o co-infectado morria muito mais. E aí, nesse caso, eu acho que a gente nem poderia atribuir, talvez, pode ser que uma parte seja ainda devido à questão do CD4, mas pode ser que o HIV, circulando com a distúrbio imune que ele provoca, piorasse, junto com o HTLV, piorasse a evolução clínica dos pacientes. Então, na verdade, é uma coisa difícil de ver, porque estudos retrospectivos, e hoje em dia nem daria para fazer isso, mas o que esse estudo mostra é que se você tratar bem o HIV, você normaliza a sobrevida dele. Independente dele ter HIV, HTLV ou não, a sobrevida vai ser parecida. Eu acho que pode ser as duas coisas, Célia, porque os pacientes na linha de base, eles foram orientados a fazer uma série de exercícios, ambos os grupos. Só que, assim, chama a atenção que logo no começo, a massa muscular foi muito menor no grupo de dolutegravir. E após 24 semanas, a massa muscular foi maior no grupo de dolutegravir. A diferença estatística foi significante, eu acho que foi 0,35. O grupo controle serve para isso. Porque se todos eles receberam a mesma orientação, os de dolutegravir eram mais fraquinhos na entrada. E eles ficaram mais fortes depois de 6 semanas. Se todos fizeram a mesma coisa, então a diferença única entre os grupos é o que eles usaram. Um usou vitamina C, o outro dolutegravir. Então, isso pode e deve ser atribuível ao dolutegravir. E é um dado interessante, pessoal, porque em HIV, dolutegravir foi associado a aumento de massa gorda, na verdade. Piorava, teoricamente, a composição corporal. Isso tem questionado. Alguns trabalhos nossos, inclusive, mostram que não tem muito a ver. Mas esse estudo mostra que, provavelmente, os trabalhos que mostraram essa alteração corporal foram devido a outros fatores, como já se suspeitava. E que dolutegravir, surpreendentemente, nesse grupo, melhorou a composição corporal. Ele aumentou a massa magra e aumentou a força muscular desses pacientes. É um dado surpreendente, mas é interessante, porque reforça até a segurança do medicamento para usar nesse tipo de população. Não, tudo igual. Todo mundo recebeu a mesma dose de vitamina C, a mesma dose de dolutegravir. Teoricamente, você controlou a adesão, aparentemente não teve diferenças de um paciente, de um grupo para o outro em relação à adesão ao tratamento. E esses dados são preliminares, que Iris se concentrou nessa questão de sensibilidade, mas eu estava falando para ela ontem que a gente tem que olhar dinamometria, que você mediu força de preensão dos pacientes, e aquele teste de time up and go, o paciente está sentado, levanta e anda 10 metros, para a gente ver, esses são que mostraria o reflexo desse ganho de massa muscular, se vai se refletir numa questão de desempenho funcional melhor. Se isso acontecer, aí eu acho que vai ser realmente uma evidência muito consistente de que dá para usar antirretroviral nessa população com benefícios clínicos mensuráveis. Né? Então, acho que a próxima etapa é juntar esses dados todos e analisar o conjunto de informações.
problema é que dolutegravir não dá para a gente comprar e dá para eles, né? E não tem como eles conseguirem, a não ser dentro do estudo clínico. E nesse momento isso não é recomendado. O que é importante frisar é que se esse estudo mostra que isso realmente tem uma demonstração inequívoca de benefício, a gente pode ir. Dolutegravir, ou HTLV entrou na moda agora. Diga-se de passagem, graças ao esforço de um grupo de profissionais de saúde. Tem um canal de HTLV no YouTube, a Carolina Rosadas e a Tati Assoni, lá de São Paulo e de Londres, respectivamente, fazem isso com entrevistas o tempo inteiro. Tem uma série de iniciativas. Com tudo isso, o Ministério colocou HTLV como uma doença de notificação compulsória, colocou como obrigatório o rastreio sorológico na gravidez. Então, tudo isso está dando visibilidade para a doença. O que quer dizer que, se a gente conseguir mostrar que, na realidade, além disso, tem os grupos de pacientes que se organizaram. HTLV Vida aqui em Salvador, Vitamore no Rio e vários outros. Isso está dando visibilidade. E se, eventualmente, nós acharmos que tem eficácia, aí a próxima etapa é convencer o Ministério a fazer um estudo multicêntrico, com poder de definição adequado. E, se for o caso, o dolutegravir hoje para o Ministério da Saúde é barata, não custa tão caro, dá para encarar, tratar, já que, supondo que 5% dos pacientes, supondo que no Brasil tem 2 milhões, 5% de pacientes seria 50 mil pessoas. 50 mil a mais em quem está tratando 700 mil pacientes com HIV, não vai ser tão diferente assim, e com a droga única. Eu fiz uma proposta para a Gilead, que produz o Bictegravir, que é igual ao dolutegravir em termos de eficácia, mais associada a lamivudine e o tenofovir. Então, seriam 3 drogas ativas, numa pílula única, pequenininha, a me dar uns 30 tratamentos para tratar por um ano. Estou aguardando a resposta deles ainda, mas se sair, seria outra possibilidade de a gente estar fazendo um avanço nesse sentido. Idealmente, se você fez um estudo randomizado, as características basais deviam ser a mesma coisa, só que nós prevíamos 70 ou 100 pacientes. Desses 100, 70 seriam sintomáticos. Esses pacientes, por incrível que pareça, foram os mais difíceis de conseguir trazer. E boa parte deles vinha querendo só se fosse o grupo da droga. E aí não dá. Então nós tivemos que fechar o estudo com 83 participantes. Então, faltaram 17 para a gente completar o N. Talvez com esses 17 essa diferença de idade não tivesse ficado tão aparente. Mas foi realmente uma pena, porque desequilibra os dois grupos aí, o que não deveria ocorrer num estudo randomizado. Mas foi uma contingência aí que nós não tivemos como evitar. Mas uma observação bem pertinente. Ah, tá bom, estamos acabando mesmo aí. Mais algum comentário, pessoal? Verdade, professor. É uma boa observação. Um dos estudos que estudou raltegravir fez coleta de líquor na linha de base de controle. Teria sido interessante, só que não tínhamos a logística. É um estudo que não é financiado, né? Temos limitações nesse sentido. Mas seria muito interessante saber.
Sim, fizemos. A gente avaliou noctúria e avaliou sintomas urinários. Só que eu não trouxe aqueles resultados aqui porque ainda não estão prontos. Mas a gente vai ter. Nesses 40 pacientes do grupo de co-infectados, tinham 38%, né, Tati? Se eu me lembro bem, que eram sintomáticas, né? Em relação, ou seja, tinham sintomas. E, curiosamente, a gente atendeu um paciente na enfermaria, uns 2 anos atrás, uma paciente em nosso ambulatório, que ela desenvolveu TSP e ATL. Então, você tem toda a razão quando diz que a gente olha de um lado, mas não está olhando do outro. Então, será que o HTLV é influenciado pelo HIV? Aí tem muitas variáveis. Uma delas, talvez a mais importante de todas, seria se o paciente está em tratamento para HIV controlado, teoricamente você neutraliza esse efeito. E provavelmente você teria também um equilíbrio em relação ao desenvolvimento da doença, porque você equalizaria a questão imunológica, o paciente deixaria de ter ativação imune persistente e tudo mais. Mas não há muitos estudos com esse viés, esse olhar, digamos, de bilateral. Você conhece, a literatura tem algumas coisas, que carga proviral aparentemente não muda muito no monoinfectado, estudos bem antigos, que você talvez tenha um risco maior de desenvolvimento de doença neurológica no co-infectado do que no monoinfectado, mas tudo isso são estudos antigos, você não vê nenhum mais recente com esse foco aí. Então, acho que é uma pergunta pertinente, porque tem uma lacuna de conhecimento que a gente pode responder aqui, porque tem muitas questões ainda pendentes nessa história. Sim. No Brasil tem o pessoal de São Paulo, lá, o CACEB, o pessoal do Ribas, tem uma coorte mais de monoinfectados. Eles têm co-infectados, mas eles não se dedicam muito a estudar esse grupo na realidade. É o único grupo que eu acho que está bem organizado em relação a estudar HTLV, o grupo lá da Medicina Tropical e da USP, CACEB e Tatiana Assoni, estão produzindo muitas informações sobre isso, mas nós até fizemos no passado um estudo envolvendo o Emílio Ribas e a USP, com co-infectados, mas um dos colegas de lá que estava responsável perdeu o banco de dados dos dois, dele e do outro. E aí foi o caso, a gente acabou abandonando o estudo porque criou um conflito lá entre os dois, inclusive, que obviamente foi uma coisa... E ele não tinha backup. Então, por incrível que pareça, isso aconteceu em 2 centros de pesquisa, teoricamente de excelência, mas que impossibilitou que a gente tivesse essa coorte mais ampla. Mas eu acho que tem tudo a ver, realmente. Eu estou agora com um monte de gente me ligando, querendo ver se pode tratar HTLV. Querem tratar, mas para isso a gente tem que ter uma estrutura de fazer um multicentro com coorte e ter financiamento. Então, a esperança é que esses dados tragam informações capazes de sensibilizar o Ministério para liberar um recurso para a gente fazer um multicêntrico e testar essa hipótese em escala mais adequada. Então, teste rápido. A gente desenvolveu o teste rápido, aí vocês viram, saíram aquelas coisas todas aí. Na verdade, estamos numa fase agora que é passar da bancada para vida real, que essa é outra história. Então, você fazer em laboratório, você controla todas as variáveis e tudo mais. Otimiza. Nós conseguimos comprar equipamento para começar a tentar produzir o teste, mas os reagentes não estão reagindo da maneira que deveriam. Então, a gente está padronizando tudo de novo, do beabá, começando do zero. E, inclusive, 2 dos nossos técnicos estão indo para um curso de teste rápido que a Universidade de Goiás, que é um centro de referência nisso, está fazendo esse mês aí agora, para poder ver se a gente consegue avançar na padronização. Porque o Bob, que foi que me ajudou no teste rápido, já tinha dito que uma coisa é você fazer em laboratório,
A outra coisa é partir para a escala comercial. Aí já o fabricante muda, o reagente muda, tudo muda, e aí você tem que fazer o beabá, etapa por etapa, até conseguir reproduzir o dado que você achou inicialmente. Mas nós queremos ver se conseguimos avançar isso o mais rápido possível, até porque o Ministério está me pressionando, pressão boa, porque eles querem, faz o teste para a gente comprar. Vamos tentar. Ok, pessoal, já passamos um pouquinho, então obrigado pela